O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós continuamos aqui na nossa quarentena e eu digo, a cada dia que passa se torna algo mais estranho nós estarmos aqui, embora com a sua representação em meio às fotografias, mas celebrando aqui com a nossa capela praticamente vazia, na presença dos nossos câmeras, da Silvana, da Auxiliadora, da irmã Luísa. É estranho, mas enquanto rezava hoje pela manhã, o Senhor me deu uma palavra: resignação. Aceitar aquilo que nós não podemos mudar. É claro, é fazer a divina vontade. Mudar aquilo que está em nosso alcance. Mudar aquilo que está diante de nós e que pode ser transformado. Mas existem algumas situações na nossa vida que nós não podemos modificar. Não podemos fazer nada. Por isso nós rezamos e pedimos a força de Deus, a força do seu Espírito Santo, para que possamos passar por este tempo de quarentena, este tempo de provação também. Esse tempo onde nós celebramos com as nossas igrejas fechadas, diante do controle desta pandemia que assola o mundo todo, que assola também o nosso país, a nossa nação. Resignação, que nós possamos aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Agora, aquilo que pode ser mudado,
nós precisamos trabalhar. E com Jesus, com a força da oração, muita coisa pode ser mudada dentro da nossa vida. Tem coisa que você pode mudar e até agora não mudou. Tem coisa que eu posso mudar. Deus nos dá esta coragem, Deus nos dá esta liberdade. Por isso que o Espírito Santo esteja agora agindo em tua vida, entrando em tua casa, tocando o teu coração, para que você possa mudar aquilo que precisa ser mudado, que depende exclusivamente do seu esforço. E assim nos colocaremos cada vez mais diante da vontade de Deus, da sua divina vontade. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, de uma forma geral, ela nos coloca diante de um Deus que quer precisar do ser humano, de um Deus que nos cria porque é amor. Deus cria o ser humano, Adão, Eva. Deus cria a raça humana não porque precisa dela, mas porque dele exala um profundo amor, uma profunda misericórdia. Deus cria livremente e dá liberdade para a sua criação. Deus cria porque quer precisar de nós. E assim como diz o Salmo 1, nós somos a obra-prima das mãos de Deus, desde o momento da criação. Deus cria o ser humano livremente e nos dá o poder de decisão, de decidir se nós queremos segui-lo ou não. Por isso Deus é Criador. Quando o povo hebreu vivia na opressão, no pecado, o povo hebreu vivia na escravidão, diante do domínio do faraó, Deus se manifestou na vida daquele povo como um Deus libertador. Através de Moisés, de Arão, depois de Josué, Deus não abandonou o seu povo. O Deus criador e libertador sempre caminhou à frente do povo de Israel, este povo forte, chamado a ser forte para Deus, mas que muitas vezes, por causa dos seus pecados, das suas fraquezas, tornou-se um povo forte contra o seu próprio Criador. E mesmo assim, Deus não nos abandonou. Usou na história da salvação, na economia salvífica do próprio homem, para levar a salvação ao homem. Deus quis assim usar do gênero humano para fazer com que a sua salvação percorresse toda uma linha histórica até chegarmos em Jesus Cristo no ápice da nossa salvação. Deus escolheu o próprio homem para manifestar na vida dele uma história de salvação e usa do homem como canal da graça. Quando nós falamos dos livros proféticos, especialmente dos profetas maiores, não é? Dada a importância deles na história da salvação e na própria Sagrada Escritura, que faz parte do depósito fidei da igreja, onde a igreja deposita a sua fé, juntamente com a tradição e com o magistério, Deus escolheu dos profetas e usou destes homens para comunicar a salvação aos próprios homens. Deus escolheu Isaías como aquele que mais falou de Jesus lá no Antigo Testamento. Um profeta de grande importância, e ele é mencionado no Novo Testamento pelos evangelistas também, mais de 400 vezes, mais de 400 referências diretas feitas ao livro de Isaías. Ele que mais falou de Jesus, ele que apresentou Jesus como o servo sofredor. Vamos falar um pouquinho a respeito deste livro. Deus é aquele que escolhe o homem para anunciar a justiça de Deus. Já cantava o salmista no Salmo 70, minha boca anunciará a vossa justiça. É esta a vontade de Deus, que todo homem anuncie a sua palavra, anuncie a sua justiça. E é por isso que ele chama Isaías, é por isso que ele chama o profeta, para ser canal de graça na vida do povo que precisava deste contato íntimo com o Senhor.
Meus queridos, o livro de Isaías, assim nós podemos dizer, está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39. É o primeiro Isaías que nós encontramos no seu livro. A segunda parte ela vai do capítulo 40 ao capítulo 55. O segundo Isaías, o chamado pela teologia bíblica de Deutero-Isaías. A terceira parte vai do capítulo 56 ao capítulo 66. E aí nós somos colocados diante do terceiro Isaías, do famoso trito Isaías. Praticamente 3 autores diante de um único livro. Na primeira parte dos capítulos de 1 a 39, somos colocados diante desta preocupação central, aonde a santidade de Deus é o centro desta primeira parte. Deus é apresentado pelo autor como um ser absoluto, isso entre os capítulos de 1 a 39, conteúdo do primeiro Isaías. Na segunda parte de 40 a 55, Deutero Isaías, ele parte justamente do final do exílio da Babilônia. Ele narra as primeiras vitórias ali de Ciro, rei da Pérsia, e apresenta Jesus como nosso Salvador, através do canto do servo sofredor. O trito Isaías, os capítulos que partem de 56 a 66, apresentam uma coleção de profecias, e nos lembra até mesmo um pouquinho do Apocalipse, nos fala de um novo céu e de uma nova terra. O livro de Isaías é um livro riquíssimo, que nos coloca diante da messianidade do próprio Cristo Jesus, do ser de Deus absoluto, do servo sofredor, e diante de um novo céu e diante de uma nova terra. Nós sabemos, segundo a história, que Isaías viveu o seu ministério por praticamente 40 anos, toda uma vida de fidelidade, e o Senhor quis precisar dele, assim como hoje o Senhor quer precisar de mim, mesmo diante das minhas humanidades. Deus quer precisar de nós, mesmo diante das nossas fraquezas. Então, a leitura de hoje, do capítulo 49, ela faz parte do Deutero Isaías, do segundo Isaías, e nos coloca diante do segundo canto do servo sofredor. Apresenta o profeta como um instrumento de Deus para a salvação do seu próprio povo, aquele que conduz o povo de Israel para o caminho da salvação. Disse Isaías: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, assim como na vocação de Jeremias, desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Que coisa bonita! E tem gente que acha que vem ao mundo a passeio, tem gente que acha que vem ao mundo sem saber o porquê. Deus sonhou, Deus nos modelou, Deus é o nosso Criador. Desde o ventre materno, Ele já nos chamava pelo nosso próprio nome. Fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Ele me preparou desde o meu nascimento para ser o seu servo. Usou da minha vida para levar a salvação àqueles que estavam distantes do Senhor. Deus usa de nós. Deus usou do profeta. Disse o Senhor: te farei luz das nações, para que minha salvação chegue aos confins de toda a terra. Que hoje você possa abrir o seu coração e dizer ao Senhor: vem, Senhor Jesus, vem, meu Deus, soberano, maravilhoso, vem sobre mim, usa da minha vida, que eu possa fazer esta experiência de Deus e ser também canal da graça, sinal da luz para aqueles que ainda estão na escuridão. No Evangelho de hoje, amados, que está lá em João capítulo 13, versículos de 21 a 38, somos colocados diante do anúncio da traição de Jesus por Judas Iscariotes, e também diante do anúncio da traição, ou melhor, da negação de Pedro,
que ainda não sabia aquilo que iria acontecer, não é? O Evangelho de hoje nos coloca diante da fraqueza e da fragilidade dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. Por quê? São pessoas, são homens, embora sejam escolhidos por Deus, também são fracos, também são humanos e muitas vezes deixam a desejar. O cenário é a última ceia, Jesus comendo com os seus discípulos, João reclinado no peito de Jesus, assim como nos fala o texto, é João, não é Madalena, como alguns insistem em dizer na obra de Da Vinci, não, é João, aquele que se reclinou no peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é aquele que irá te trair? E o texto nos prova isso, todo um simbolismo, o evangelho escrito pela comunidade de João, apresenta João como discípulo amado, aquele que tinha uma amizade, uma intimidade com Jesus a ponto de colocar a sua cabeça no peito do mestre. Jesus inicia um discurso, momento de tensão entre os discípulos, um de vós vai me trair, um de vós me entregará. Então, João, reclinando-se no peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Pedro do outro lado já tinha dado o sinal, pergunta ao mestre, quem é o traidor? E João, próximo de Jesus, reclinou-se sobre o seu peito e perguntou, Senhor, quem é o traidor? Quem é que vai te trair? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então todos ficaram atentos neste momento. Jesus pegou o pão, passou no molho e entregou a quem? A Judas, o Iscariotes, o traidor. Após Jesus entregar o pedaço de pão a ele, naquele mesmo instante, Satanás tomou conta de Judas. Jesus disse, o que tens a fazer, faça logo, executa-o depressa. Como se não bastasse toda a cruz, todo o sofrimento, Jesus ainda sofreu, amados, com a traição que decepciona, a traição que machuca o coração, a traição que fere a alma. Por isso Jesus disse, o que tens de fazer, não hesite, faça logo. E assim Judas fez também parte da história da salvação. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado também nele. Jesus disse novamente, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Pedro então, tomando a palavra como líder que era, disse, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Jesus olha para Pedro e fala, o quê? Você vai dar a sua vida por mim? Darás a tua vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante, tu terás me negado por 3 vezes. Como nós somos frágeis, queridos irmãos e irmãs. Como nós somos humanos demais. Muitas vezes pequenos na fé. Não é? Você entende o que eu falo? Nós estamos passando por um momento de muita incerteza, de muito medo, onde as pessoas estão ficando doentes, confinadas dentro de casa, como nós somos falhos na fé. É um tempo de nos lançarmos em Deus, na sua divina vontade, na sua providência, porque o Senhor, Ele vai cuidar de nós, o Senhor não vai nos abandonar. Então, diante das nossas fraquezas, medos, misérias, infidelidades, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. E são estes homens humanos, pecadores, curiosos, que gostavam de uma certa intriga, que fazem a base da nossa igreja, a igreja primitiva. E é por causa da nossa presença que nós podemos dizer que a nossa igreja é santa, porque vem de Deus, é fundada por Jesus, mas é pecadora por causa de todos nós humanos. É santa porque vem de Deus, é divina porque vem de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é pecadora
porque ela é feita de gente, e gente erra, e gente é humana, e nós somos assim. Como Paulo dizia: eu sei, Senhor, o bem que eu devo fazer, mas muitas vezes acabo cometendo o mal que eu não quero. É um espinho que existe na minha carne, é como se Satanás me esbofeteasse diariamente, por causa da minha fraqueza, por causa do meu próprio pecado. Juntos, nós formamos esta igreja, povo de Deus. Como diz a Lumen Gentium no capítulo 2, uma igreja sacerdotal, uma igreja feita de gente, de pessoas humanas. E foi isso que Deus quis para nós. Por isso que hoje nós possamos viver isso com dignidade. Que procuremos acertar cada vez mais nas nossas decisões e nas nossas escolhas, porque foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor que nos elegeu, foi o Senhor que nos chamou. Vem e segue-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.